dispostos a sair com a semente plantada no meu coração, mais uma, né? Porque eu creio que o Senhor já tem falado poderosamente. Todos encontraram? Lucas, capítulo de número 12, versículo 35. Nós vamos ler até o 40. Diz assim a palavra do Senhor. Achou? Diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Diga nessa noite: abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-lo. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Eu creio que ela será como uma flecha que acerta o alvo. E o alvo são as nossas vidas, Senhor. Eu creio isso em nome de Jesus. Irmãos, a palavra que o Senhor tem para nós hoje, neste momento, é uma palavra de encorajamento. Não é uma palavra para você pensar assim, ouvir e pensar: nossa, eu estou tão longe disso, eu estou tão distante de estar nesse lugar, para mim está complicado. Não, é para nós ouvirmos essa palavra e estarmos prontos a fazer o que é necessário para que estejamos de acordo com ela, para que sejamos encontrados como esse servo bem-aventurado, que abriu a porta imediatamente. Estejamos prontos para abrir a porta imediatamente. Que sejamos como esse servo bem-aventurado que está pronto e preparado. É para isso que o Senhor nos traz essa palavra. Não é para você sair daqui achando que sua situação está muito ruim, você está muito difícil, nem muito distante disso. Amém? Irmãos, a nossa caminhada de fé, ela não é fácil. Ela não é fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse: vocês não suportariam, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que ele vai habitar em vocês e vai auxiliá-los e vai te lembrar quem é o Pai, vai te consolar, vai te guiar, porque ele sabia que sem ele nós não conseguiríamos. Estamos aqui pessoas completamente diferentes, com realidades completamente diferentes, mas há uma coisa em comum: nós passamos por muitas lutas e por muitas dificuldades. Isso é inerente à caminhada do cristão. E eu já preguei aqui isso: as lutas e as dificuldades, as provações, elas nos forjam o nosso caráter. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre a necessidade que nós temos de cuidar da nossa vida espiritual. Aqui nós lemos uma palavra de Jesus falando acerca da necessidade de sermos encontrados, assim como esse servo que nós lemos, prontos, preparados. Há quem diga que não, nós nunca estaremos prontos. O fato de nunca estarmos prontos não nos dá o direito de não estarmos lutando intencionalmente todos os dias para estarmos preparados para a vinda do Senhor. Irmãos, nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor haverá de voltar. Nem para buscar a sua amada igreja coletivamente e nem para nenhum de nós. E o Senhor nos diz nessa noite que nós precisamos ser intencionais em sermos achados preparados, prontos, com as candeias ou com as lamparinas acesas, em prontidão.
E notem que antes disso, Jesus fala acerca das preocupações com a vida. Ele fala sobre a ansiedade, sobre a preocupação com o que haver de comer, com o que haver de vestir. E não é em vão, nada que está na Bíblia é em vão. Tudo tem um propósito e está lá por um motivo real e com um motivo certo. Jesus está nos dizendo aqui, independente das circunstâncias, independente das lutas, existe uma coisa muito importante que eu e você precisamos ter um olhar de atenção, é com a nossa vida espiritual, é com o nosso relacionamento, é como nós estamos servindo ao Senhor. E eu não estou dizendo servir no âmbito da igreja, de vocação, porque, irmãos, eu tenho aprendido que o serviço ao Senhor, ele não se atém às paredes de uma igreja ou a situações que eu faço fora da igreja, como um evangelismo, como um congresso, como algo que é externo. O serviço ao Senhor, ele começa dentro da nossa casa. O serviço ao Senhor começa dentro do nosso lar. E como é que nós estamos servindo aos nossos? Como é que tem sido, como temos servido ao Senhor, e esse reflexo de serviço tem recaído sobre aqueles que estão dentro do nosso lar primeiro? Nós precisamos refletir acerca dessas coisas. Irmãos, vir para a igreja é bom, é ótimo, é uma ordenança do Senhor. Ele diz: congregai-vos, não deixei de se reunir como é de costume de muitos, diz a palavra. Porque é quando estamos aqui reunidos que um traz um salmo, o outro traz um cântico. Hoje foi a noite dos hinos da harpa, glória a Deus por isso. Não foi nada combinado, mas é o Espírito Santo que vai orquestrando a maneira com a qual devemos cultuar o Senhor. Então é quando um conta um testemunho, é quando a gente percebe como temos passado atualmente. O irmão fulano está passando por luta, o irmão ciclano, a igreja se reúne, ainda que cada um no seu lar, mas se reúne no mesmo propósito. Nós oramos e as notícias começam a chegar. Fulano já saiu do hospital, fulano já saiu da UTI, fulano ciclano já está em casa, e a gente vai glorificando ao Senhor, e a nossa fé vai sendo aumentada. Isso é muito bom, irmãos. Isso é necessário. Mas só isso aqui não é o suficiente. Para sermos achados como bem-aventurados, nós precisamos ir além das reuniões que nós fazemos às quartas, às sextas e aos domingos. Nós precisamos ser intencionais em ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Para sermos achados como servos preparados e bem-aventurados, o Senhor Deus, ele precisa que eu e você sejamos intencionais em sermos aqueles que se preocupam em ter uma vida de relacionamento com o Senhor. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque não adianta eu vir num culto que eu canto Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová vai mudar a minha história hoje aqui. Eu canto, sinto a presença do Senhor, vejo o Senhor se manifestando aqui, mas quando eu saio por essas portas, eu pego a minha Bíblia, fecho e não abro mais. Eu dou atenção ao marido, ao filho, ao trabalho, ao emprego, aos negócios. Eu dou atenção a mim mesma, eu me mimo, eu tenho meu autocuidado, eu tenho meu dia, o meu momento de ir para a academia, eu tenho meu dia de cuidar dos meus cabelos, de cuidar da minha aparência, mas eu não tenho um momento de me dedicar ao Senhor. Eu não reservo um tempo, ou durante o dia eu não sou intencional em ter um relacionamento com Ele. A irmã está lendo o livro Bom Dia Espírito Santo, e é um livro que eu gosto muito, porque foi um livro que me trouxe essa consciência. Nós até falamos sobre isso na sexta-feira retrasada. Eu não preciso parar um momento e falar: não, agora eu vou buscar o Senhor. Nós temos sim que fazer isso, mas os irmãos não concordam que tem dias que a gente não consegue fazer isso? Então, o que é que o Senhor nos ensina? Orai constantemente, orai em todo tempo, orai sem cessar. Não é assim que a Bíblia fala? Então, o que é que nós precisamos
precisamos fazer, nós temos que incluir o Senhor na nossa rotina. Nós precisamos fazer o Senhor relevante em todo o nosso dia. Não adianta eu sair de um culto onde eu escuto que o Deus dos deuses diz para mim: não temas, eu estou contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, eu também estarei contigo. Mas quando eu saio daqui, eu pego a palavra do Senhor e não leio mais. Eu não oro mais, eu não me dedico ao momento de oração. Eu faço o que eu quero, eu decido o que eu quero. Se eu quero fazer agora, eu faço. Se eu não quero fazer também, eu não faço. Se eu só vou para onde eu quero. Os irmãos estão me entendendo? Nós não sabemos o dia nem a hora. Olha o que Jesus disse: se a pessoa soubesse que dia o ladrão chegaria, ela não seria mais prudente, não, irmãs? Naquele dia ela nem ia comer, não ia fazer nada, não ia ter celular, não ia ter TV, não ia ter Netflix, não ia ter saída para lugar nenhum. Ela ia ter a intenção de guardar a sua casa, porque ela sabia o dia que o ladrão viria. Então eu preciso cuidar para que eu não seja roubada, para que não leve as minhas coisas. E eu te pergunto, assim como Jesus perguntou: quanto mais nós não sabemos o dia que o Senhor voltará, será tão repentino como a chegada de um ladrão. E o Senhor nos faz refletir, irmãos. O que é que nós temos feito? As crianças, por favor, me ajude. O que é que nós temos feito, irmãos, para sermos intencionais na nossa vida espiritual? Não precisa me responder, isso é uma reflexão. Será que nós temos dedicado mais tempo às coisas dessa vida, ou temos dedicado mais tempo às coisas que são eternas? Vamos nos lembrar que as coisas que são dessa vida, elas são passageiras. Todas elas vão passar. Mas as coisas que vêm do alto, as coisas que são referentes ao Senhor, elas são eternas. E o Senhor nos faz um convite nessa noite: restaura o relacionamento, restaura a dedicação em ler a palavra. E eu não digo aqui ler a palavra por ler a palavra com a intenção, ainda que seja um versículo no dia, e ruminar aquele versículo o dia inteiro, ainda que seja: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ainda que seja: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor e me livrou de todas as minhas angústias. Ainda que seja um versículo, irmãs, que a gente vem ouvindo há muito tempo, mas que sejamos intencionais em viver essa palavra, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor voltará. E isso é uma coisa que nós precisamos pregar sempre, porque é uma verdade. Quantos de nós nos despedimos e não vemos mais a pessoa com a qual nos despedimos? E não é para colocar medo em ninguém, não é para gerar um desespero em ninguém. Isso é um fato, irmãos. Eu vivi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Eu tinha uma colega de trabalho, jovem, Larissa. Ela tinha 19 anos. Ela era estagiária lá. E eu lembro que era uma jovem que a gente tinha muita coisa em comum. Ela era do louvor da igreja dela, ela era do interior, veio para Salvador estudar. Uma menina muito doce, cantava muito bem. E nós desenvolvemos um relacionamento muito bom. E nós conversávamos muito de Jesus. Mas era uma menina que estava vivendo uma fase da sua vida de que era hora dela fazer algumas escolhas. Ou ela caminhava nesse mundo, ou ela abandonava todas as coisas para servir ao Senhor. E eu tive a oportunidade de conversar muito com ela. E, irmãos, ela estava bem, era uma menina saudável, e do nada ela teve uma apendicite. E eu me lembro que antes dela ter uma apendicite, eu já tinha saído da empresa, mas sempre falava com ela, sempre que eu precisava ligar, ela era recepcionista e eu conversava com ela. Depois eu dizia para ela: lá, a gente não pode nem ficar conversando dessas coisas, a gente está na recepção, está ocupando o telefone. E eu lembro especificamente desse dia que eu tive um problema para resolver com o RH em relação ao meu plano de saúde. E eu estava muito preocupada, eu estava
logo, transfira aí para o RH, porque eu tenho que resolver um negócio. E falei com ela muito rapidamente, irmãos, foi a última vez que eu ouvi a voz de Larissa. E eu me lembro, eu congregava até lá com o pastor Joselito nessa época. Nós oramos por ela, eu falei com ele da situação. Passou algum tempo, eu recebi uma ligação das amigas da empresa dizendo que o Lula está em estado grave. Ela fez uma cirurgia de apendicite, infeccionou e o problema se tornou muito complicado, ela está na UTI. Se você puder, vá visitar, irmãos. Eu não queria ir, mas o Senhor falava tão forte no meu coração: vá. Eu disse: Senhor, eu não quero, eu não tenho estrutura. Vá. Eu falei com o pastor Joselito, ele disse: vá. Nós estamos orando, vá, deixa meu propósito, irmãos. Eu fui. E chegou lá, na UTI não pode entrar, só parentes, mas como a situação dela estava muito avançada, eles abriram a sessão e a mãe dela disse: não, ela é amiga dela, deixa ela entrar. E eu entrei, irmãos. Eu me lembro que quando eu vi Larissa, ela não dava para reconhecer, mas ela perguntou à enfermeira: ela está ouvindo? A enfermeira disse: tá. Aí eu disse, a enfermeira: pode pegar nela, que ela está sentindo, ela só não pode interagir. Irmãos, eu lembro que eu entrei naquele quarto de UTI e eu comecei a cantar uma canção que ela já cantou muitas vezes, eu já ouvi ela cantar, e comecei a cantar: o Deus do impossível, na UTI, sem vergonha, sem medo de ninguém me recriminar, e as lágrimas caíam assim, ó, do olho dela. E eu creio que Larissa está com o Senhor, e que logo em breve eu a verei. E por que eu estou contando isso para os irmãos? Eu nem estava com isso no script, porque nós não sabemos o dia e a hora. Larissa era uma jovem de 19 anos, que a nossos olhos tinha toda a vida pela frente, mas houve um tempo e o Senhor disse: é agora. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que nós queremos nos fazer uma pergunta? Será que nós temos nos dedicado ao Senhor da maneira como deveríamos? O Senhor está voltando e Ele vem buscar um povo separado. Estamos maratonando a palavra, falando de santificação. E o Senhor está bradando nesses dias: santificai-vos. Nós precisamos nos separar do pecado. Nós precisamos abrir mão daquilo que nos impede. Talvez o que nos impede de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, aos olhos das outras pessoas, nem seja pecado, mas está nos impedindo. Talvez sejam as preocupações dessa vida, como Jesus mencionou antes, e Ele está nos convidando: lance sobre mim as suas ansiedades, desenvolva um relacionamento comigo, desenvolva um relacionamento mais íntimo, porque o propósito do Senhor é nos salvar, irmãos. E creia que Deus, Ele faz o que é necessário para não perder a nossa alma. O louvor que a irmã ainda cantou do Bom Pastor, Ele está disposto a fazer o que é necessário para nos trazer de volta para o seu apreço. Isso não é uma mensagem só para quem está desviado, não. Somos para nós que estamos dentro da casa do Senhor, mas não temos dado a devida atenção às coisas espirituais. Às vezes nós corremos de um lado para o outro, nós fazemos tantas coisas, e o Senhor está nos chamando: eu quero mais um tempo contigo. Eu quero mais um tempo de dedicação contigo. Irmãos, quantas vezes o Senhor tem nos chamado e a gente tem transferido essa responsabilidade para outras pessoas. Eu vou falar aqui porque esse culto está sendo transmitido. Não é só para os irmãos daqui, essa palavra é para quem o Senhor achar que deve ouvir. É uma flecha, lembra que eu falei? É uma flecha que vai acertar o alvo. Aí você pega a parte que lhe cabe e a parte que não cabe, você deixa que vai caber para uma outra pessoa. Muitas vezes transferimos a responsabilidade: ah, mas eu estou numa igreja que não é fervorosa, por isso que a minha vida espiritual está assim. Será, irmãos? Ah, é porque eu estou numa igreja que eu não tenho oportunidade, por isso que a minha vida espiritual está assim. Ah, é porque o meu marido não serve ao Senhor e aí a luta é muito grande. Será, irmãos? Não esqueçamos que a nossa vida espiritual é a nossa responsabilidade.
O Senhor diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o seu Deus em secreto. Existe uma parcela da nossa vida espiritual que não depende da nossa comunhão aqui. Parte dela sim, é preciso que estejamos na reunião dos santos. Mas parte dela é nossa responsabilidade. E muitas vezes queremos terceirizar a culpa, assim como Adão, assim como Eva. Queremos achar um culpado. A minha vida está assim por causa de fulano. A minha vida está assim por causa da igreja que eu congrego. A minha vida está assim por causa do bairro que eu moro. A minha vida está assim porque é o meu emprego, porque isso, porque aquilo. E o Senhor está nos dizendo, é nossa responsabilidade. No Velho Testamento, irmãos, havia um sacerdote que fazia todo o ritual. Não era? Mas a nova aliança, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele refez esse ritual. Não precisa mais de um mediador. Não precisa mais de alguém que vá por mim e por você. Porque o véu do templo que fazia a separação foi rasgado. Agora eu e você entramos no Santo dos Santos, que se refere à presença do Senhor, com liberdade na hora que nós quisermos. Porque está aberto. Então nós não podemos terceirizar essa responsabilidade, é nossa. Porque naquele grande dia o Senhor vai pedir para ver as obras das nossas mãos. E diferente dos homens, que a gente às vezes dá uma desculpa, a gente fala, não, é isso por causa daquilo, e a gente não vai entrar na vida do outro, não é esse mérito. E a gente considera, tá certo, meu irmão, tá certo, que o Senhor te fortaleça. Mas diante do Senhor, não. Diante do Senhor, os olhos dele são como chamas de fogo, irmãos. Ele diz que ele conhece a palavra quando ainda não chegou à nossa boca. Nós não podemos nos esconder dos olhos do Senhor. Então, diante dele não tem desculpas. Então, o nosso convite nessa noite com essa palavra é: dedique um tempo e dedique intencionalidade na sua vida espiritual. Não espere que outra pessoa faça isso. Ah, irmã, mas é porque eu leio a Bíblia e eu não consigo entender nada. Realmente. Mas hoje nós temos várias versões da Bíblia. Eu não estou nem falando do agir espiritual, do mover do Espírito Santo que nos traz a revelação. Eu estou falando da limitação humana de interpretação de português. Ler algumas versões realmente é complicado. No Velho Testamento, então, você lê de novo, não está te dizendo muita coisa. Busque uma outra versão. Tem Bíblias aí acessíveis, como essa que eu tenho aqui, que é a NVI. Você lê, entende. E o Espírito Santo traz a revelação daquilo que a gente não conseguiu enxergar de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Mas a parte de interpretação, irmãos, cabe a nós. Não está entendendo a Bíblia, não? Busca uma ajuda, irmão. Me ajuda. Hoje tem WhatsApp, irmãos. Hoje tem grupo. Tem o grupo da igreja. Tem grupos que a gente pode interagir. Ah, eu li essa passagem, o que é que você entendeu? E aí um contribui de um jeito, o outro contribui de outro. Tem os cultos de oração aqui na sexta, que é um culto aberto. Nós dialogamos muito. Cada um contribui de uma maneira. E o nosso convite hoje é o convite do Espírito Santo. Não é nem meu, é do Espírito Santo hoje. Vamos abrir mão das desculpas e vamos nos lançar intencionais em buscar o Senhor. Ele diz: buscai-me. E quando você me buscar de todo o vosso coração, você vai me achar. Não é o Senhor que está difícil, não, irmãos. Muitas vezes somos nós que não estamos dando um tempo ao Senhor. Só para terminar nessa noite, eu quero compartilhar aqui uma experiência que eu tive ontem. Já tem uns dias que o Senhor tem nos falado acerca de abrir um outro negócio. E eu comecei a pensar a respeito disso, mas a gente faz as coisas com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nada para a gente, não, agora eu vou dedicar um tempo aqui para pensar, para resolver isso. Não, é tudo ao mesmo tempo acontecendo. E aí, Nelson me perguntou, minha filha, como é que vai ser o nome do negócio? Não sei.
Não tenho a menor ideia. Senhor, o Senhor vai me dizer, ir trabalhando, fazendo uma coisa e atendendo, e peguei um papel, comecei a escrever, pode ser esse nome, não gostei, esse nome não gostei, esse nome não é, esse nome não é, esse nome não é. E chega a gente e fatia queijo e dá o pão, e o menino corre na rua, e chama o menino e volta, aquela agonia toda. Aí eu falei assim, Senhor, não vai fluir desse jeito. E dentro de mim, irmãos, o Espírito Santo falava assim, ó, basta você parar. Sua mente está, ó, a mil. E aí, depois que eu estava com a minha sogra no hospital, eu cheguei em casa de noite, os meninos querem dormir comigo. Eu disse, não, vai cada um dormir no seu canto, porque eu preciso parar um momento aqui. E aí os meninos dormiram no quarto deles e aí eu entrei no quarto. Irmãos, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser exaltar o nome do Senhor. Comecei a orar. Eu ia começar orando assim, pelas aflições, né? A situação que nós estávamos vivendo, eu ia começar por esse lugar. E o Espírito Santo, não, você vai começar do jeito certo. Exaltar o Senhor. E eu comecei, irmãos, eu já tinha quase meia hora só exaltando o nome do Senhor, bem dizendo o nome dele, e vinha salmo, vinha isso, vinha aquilo. E aí depois que eu passei um tempo que a minha mente parece que, sabe, despressurizou, assim, ficou tranquila. Aí eu falei assim, Senhor, e em relação àquele negócio? Porque eu falo com o Senhor assim que eu estou falando com os irmãos. Em relação àquele negócio, Senhor, qual é o nome? E o Senhor falou, o nome, coisas de mulher. Eu disse, misericórdia, coisas de mulher? E aí e é o que, Senhor? É salão de beleza, coisa de mulher? É estúdio, coisa de mulher? E aí o Senhor me lembrou, o Espírito Santo é assim, irmãos, não vai sair um flash do seu quarto e vai encher tudo de fumaça. Não é assim que o Espírito Santo fala. Se ele quiser fazer isso, ele faz, porque ele fez queimar, deu uma sarça sem queimar para Moisés. Mas pelo menos comigo, não é com esses efeitos todos especiais. Não é. E ele me lembrou de um canal que Nelson me apresentou. E eu fui abrir o canal, a mulher deu uma indicação de um aplicativo. Eu botei o nome do aplicativo e ele foi me dando as sugestões. Daqui a pouco eu já tinha criado a logomarca. Daqui a pouco, questão assim, irmãos, de segundos. E o que é que eu aprendi com isso? Eu aprendi que o Senhor está sempre disponível. Eu não tinha escutado ainda porque eu estava correndo para cima e para baixo, fazendo tantas coisas. Mas no momento que eu me dediquei a buscar ao Senhor, Ele começou a me dar respostas, não só do nome, não só da logomarca, não só do que seria. Ele começou a me mostrar o propósito, o que é que vai ser isso. E foi uma experiência que o Senhor me proporcionou, mais uma, me mostrando que Ele está sempre disponível. Onde nós estivermos, a situação ao meu redor continuava acontecendo, mas eu parei, eu fui intencional. Eu disse, Senhor, eu vou buscar ao Senhor, nem que eu vá dormir tarde e acorde amanhã cedo, não importa, mas eu vou parar agora e vou buscar ao Senhor. O Senhor está sempre disponível, lavando um prato, varrendo uma casa, voltando e na academia. Irmãos, Deus fala muito comigo na academia, é muito. Eu contei até isso a Rivana, de estar andando na esteira e o Espírito Santo está falando tanta coisa e a lágrima está descendo e eu pedindo a Deus que ninguém me olhe, para não achar que eu não sou muito certa, e o Espírito Santo vai falando e eu vou orando em línguas na esteira, pedindo a Deus que ninguém escute, porque isso é loucura para os homens. Do Senhor me falar coisas, ministrações, confirmações, enquanto eu estou ali fazendo os exercícios. Então, se buscarmos a Ele, nós o acharemos. É bíblico. Então, irmãos, que a gente possa sair daqui nessa noite sendo intencionais. Intencionais. Senhor, eu tenho me dedicado tanto a outras áreas da minha vida, mas diante dessa palavra, Jesus disse, nós não sabemos o dia e nem a hora. Ele está nos dando um alerta, irmãos. Ele está nos chamando à vigilância. E aí Jesus nos chama à vigilância. E o que é que o diabo faz? Exatamente o oposto. Ao invés de estarmos atentos e alertas, o diabo nos chama para estarmos distraídos e desapercebidos. E eu te digo que não é só celular, internet, televisão que distrai, não, irmãos. As preocupações dessa vida também nos distraem. Estamos preocupados com o amanhã, com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir, o que é que vai ser e o que é que vai acontecer. E isso também
convictos de que o Senhor tem nos chamado para mais perto, Ele tem nos chamado para um relacionamento, e é no meio da nossa vida agitada. Não é depois que as crianças crescerem, não é depois que não é no meio da nossa vida agitada. Não é depois que o marido se converter, não é depois que o meu filho vir para Jesus, não é depois que eu sair desse emprego, não é depois, é agora. Não é depois que o Senhor abrir a porta, não é depois que Ele realizar o sobrenatural, é agora, é no meio da situação em que nós estamos. Amém? Que o Senhor fale ainda mais aos nossos corações. Vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos. Se você recebe essa palavra, se você recebe o gostoso dessa palavra da parte do Senhor e se determina a sair daqui diferente, irmãos, o Senhor, se estivermos com o desejo de fazer, o Espírito Santo Ele vai fazendo, Ele vai aperfeiçoando a grande obra que Ele tem em nós. Oremos, amém? Pai, nós te glorificamos por essa palavra. Nós exaltamos o teu nome porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é um Pai de amor que nos chama a um relacionamento. E diante desta palavra, Senhor, onde o Senhor nos convida a sermos servos bem-aventurados, um servo que está pronto a te servir, pronto a abrir a porta para que o Senhor entre, pronto para fazer aquilo que é necessário. Nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo nos auxilie. E o primeiro pedido que eu faço, Senhor, é que abra os nossos olhos, porque nós não podemos mudar aquilo que nós não sabemos que está errado. E eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos, nos faça enxergar, porque muitos de nós estamos agindo assim há anos, achando que não tem problema, que é assim mesmo, mas o convencimento vem através do teu Espírito Santo. Então eu te peço, abre os nossos olhos, nos faça enxergar e nos dá um convencimento daquilo que está errado e que não dá para permanecer mais do jeito que está. O segundo pedido que eu te faço, Senhor, é nos dê forças para continuar firmes na tua presença. Abrir mão, Senhor, daquilo que o Senhor já disse que não te agrada. Abrir mão daquilo que nós temos nos apegado, seja o que for, e que tem nos impedido de estarmos prontos com as nossas lamparinas acesas, buscando um relacionamento com o Senhor. Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor nos dê força e coragem para permanecer firmes na tua presença. Senhor, nos atrai, assim como o Senhor atraiu o olhar de Moisés para aquela sarça, que o teu Espírito Santo nos atraia, atrai o nosso olhar, tirando o olhar de toda a preocupação, assim como o Senhor fez com aquela mulher no deserto. Que o Senhor atraia o nosso olhar para o Senhor, que o Senhor atraia o nosso olhar para ti, porque levando os nossos olhos para o monte, nós temos a certeza de onde vem o nosso socorro. Senhor, que as lutas e adversidades que estamos passando não nos afastem do Senhor, mas nos atraia para perto da tua presença. É o que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos creem diz? Amém. Assim seja. Nos encontraremos novamente, se o Senhor assim nos permitir, na quarta-feira, para o nosso segunda série do Maratona da Palavra. No domingo seguinte, irmãos, é ceia. Amém? Deus abençoe e nos leve em paz, em nome